Na penumbra do crepúsculo, Maria se encontra à beira de um penhasco, olhando para o horizonte distante. As ondas quebram contra as rochas abaixo, ecoando o tumulto de suas próprias emoções. Entre suspiros pesados, ela reflete sobre as escolhas que a trouxeram até ali, questionando o significado de suas ações e o propósito da sua jornada. No silêncio da natureza, Maria busca respostas para as perguntas que assombram sua mente inquieta. A brisa marinha acaricia seu rosto, enquanto ela se entrega ao mar de pensamentos que a envolve, buscando a clareza em meio à confusão emocional. Quer então trabalhar um pouco mais dos gatilhos emocionais, da aproximação e deixar suas histórias com conexões emocionais muito mais profundas? Então sim, bora! Alô, Wordbuilders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o gatilho da aproximação. A aproximação trabalha muito mais no quesito de conectar-se emocionalmente com algo ou alguma coisa ou alguma situação. Diferentemente da familiaridade, ou no caso, a gente tem coisas muito mais, a aproximação mais efetivamente simples. Uma situação que é familiar à outra, ou algo que está muito mais ligado de uma maneira um pouco mais lógica. Você se conecta com um personagem que tem o seu mesmo estilo, ou no caso, o seu mesmo gosto, ou no caso, a sua mesma profissão. Mas quando a gente se conecta muito mais no quesito emocional àquele personagem, você gera situações onde você vai rir, vai chorar, vai se emocionar, vai se lamentar, vai criar tudo mais, deixando muito mais profundo e com certeza muito mais interessante. O primeiro ponto na quesito de construção de personagem é você criar algo tridimensional, um personagem tridimensional. Caso a gente queira imaginar como seria isso, seria com ambições, motivos, perspectivas, sonhos, ideais. Tudo isso cria um personagem tridimensional muito mais do que algo superficial de um arquétipo de personagem, por exemplo. Não estou falando que arquétipos de personagens são algo tridimensionais ou não, mas sim normalmente quando você criar um personagem herói, é um personagem vilão, é um personagem e apenas cita sua função, você está atribuindo simplesmente àquele personagem aquela capacidade ou aquela job especificamente, a profissão do personagem dentro da sua história. Porém, quando falamos de tridimensionalidade de personagens, nós estamos falando sobre aquilo que representa o ou representa a em mais de um ponto. Não sou apenas o Rafael, não sou apenas professor de biologia, não sou apenas youtuber, não sou apenas jogador de RPG, sou tudo isso e muito mais coisas. Isso são apenas as minhas funções, no caso de gostabilidade e hobby, mas tenho as minhas angústias, tenho as minhas percepções, tenho as minhas vocações, os meus sonhos, meus desejos, meus medos. E quando você mostra mais claramente essas perspectivas de um personagem, você consegue criar formas diferentes de engatilhar essa aproximação. Se você constrói um personagem que é extremamente psicopata, mas possui angústias de uma vida cotidiana, mesmo que você não goste nada dele, mesmo que você queira afastá-lo, existe uma conexão mental ou uma conexão emocional que você queira fazer para criar esse espaço. Então, o interessante quando a gente fala sobre personagens tridimensionais é criar mais um ponto que move o personagem. O protagonista sempre precisa lutar pelos seus sonhos? Um protagonista precisa sempre vencer no final? Um protagonista precisa sempre estar certo? Um protagonista? Não. Um protagonista, ele é simplesmente um personagem que a história está usando ele como foco. A diferença entre um protagonista e o antagonista é o foco que nós damos para a história. Se a história fosse contada no ponto de vista do Darth Vader, ele seria o protagonista da história e o Luke Skywalker seria o antagonista. Se a história fosse contada no ponto de vista do Voldemort,
O Harry Potter seria o antagonista. O protagonista é o personagem que move a história naquele ponto de vista. Então, quando construímos personagens, diferentemente qual sejam as suas funções narrativas, o principal ponto é você criar diversas camadas, perspectivas, funções ideais para que aquele personagem tenha muito mais profundidade e formas diferentes de se conectar com aquele que está lendo ou aquele que está jogando, caso você esteja construindo um NPC para sua campanha de RPG. Quando nós falamos de cenário, você vai trazer todas as técnicas que a gente abordou até então nos episódios dos sentidos. Ou seja, você vai fazer descrições emocionais, visuais, sentimentais, com todas as formas de percepção que você pode ter. O interessante de utilizar dos fatores tato, visão, paladar, audição, todos os sentidos, você gera uma aproximação muito mais forte com aquele cenário, porque a pessoa pode sentir. O gatilho da aproximação é um gatilho emocional. No caso, seria um gatilho mental, porque as suas emoções, obviamente, estão no seu cérebro, não no seu coração. O coração é apenas uma bomba muscular. Então, todo gatilho que entra no cérebro gera alguma reação a alguma coisa. Só que esse gatilho, apesar de ser mental, o foco dele não é um gatilho mental lógico, é um gatilho mental emocional. Então, o ambiente emocional não é um ambiente sensível, não é um ambiente emotivo, é um ambiente que gera emoções. Você precisa sentir raiva daquele lugar, alegria daquele lugar, tristeza daquele lugar. E como você gera isso? Percepções. Gatilho mental da aproximação, por exemplo, feito por Edgar Allan Poe, onde é o mestre do terror, um dos pais do terror clássico. Ele traz sentimentos de angústia, de medo, impassividade e vários outros sentimentos satélites que giram em torno disso. E você fica angustiado, você fica com medo pelo personagem, você fica naquela vontade, ao mesmo tempo de querer saber o que acontece, não querer saber o que acontece, porque você está sentindo que aquilo vai acontecer de ruim para aquele personagem que está vivenciando aquilo lá. E essa tensão é uma aproximação, porque o gatilho que eu estou tendo com esse local não é algo de nossa, que legal, mas sim emocional. E um gatilho emocional sensorial, onde estimula essas percepções dos leitores, dos jogadores, tem o principal elemento de construir uma profundidade daquilo. Uma cena de RPG pode ser descrita epicamente, mas sem nenhum tipo de gatilho emocional. Uma cena épica existe o mais do much, mas às vezes uma pequeníssima cena que gera muito mais uma conexão emocional com o que está acontecendo, seja com o personagem ou não, gera muito mais lembranças, porque cada palavra que afeta o seu emocional a partir da descrição do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que já aconteceu, vai gerar gatilhos de lembrança e principalmente aproximação. Nós vemos dos animais e falamos: nossa, o cavalo está rindo, nossa, o cachorro está chorando, nossa. Muitas vezes, os comportamentos que os animais têm são outros comportamentos, mas como nós mimetizamos os nossos comportamentos, espelhamos os nossos comportamentos naquele animal, mesmo que pareça que ele está brincando, na verdade ele não está. Se você fala, por exemplo, para um gorila dar uma risada, ele não necessariamente está feliz. Ele está simplesmente mostrando os caninos. Claro, se ele aprender que rir corresponde a uma felicidade, desde pequenininho, beleza. Só que um gorila natural, da natureza, que não teve contato nenhum, um sorriso não corresponde a uma felicidade. Nós apenas espelhamos. E esse espelhamento é jogado nas histórias. Por que você sente empatia por um personagem? Por que você chora por um NPC? Por que você quer matar um vilão numa história? Porque você gera essa conexão com o ambiente e o personagem, fazendo com que você crie essas vontades, porque você se espelha no personagem.
Não no caso, eu quero ser ele. Mas no caso, eu estou vivendo junto com aquele e aquele sente ódio desse e com isso eu quero criar essas coisas. Então, gerar ambientes que gerem esse gatilho com os principais movimentos de tato, paladar, visão, audição, olfato ou qualquer outro sentido mais extradimensional ou qualquer outro ponto para construir a sua percepção é interessante. Falando um pouco agora sobre a construção do enredo, é interessante fazer conflitos emocionais significativos. O que significa um conflito emocional significativo? Basicamente é você construir uma história que gere uma comoção real para aquilo que está acontecendo. Um conflito emocional pode ser algo um pouco mais suave, no caso, ai meu Deus do céu, eu agora estou triste por não ter comido a torta de limão que estava lá na geladeira, porque antes alguém comeu. Ok, pode causar uma tristeza, um desapontamento. Só que isso vai gerar algo significativo na história? Ou esse conflito emocional que foi gerado movimentaria uma empatia do leitor, uma empatia do jogador? Então, não estou falando para você colocar coisas super trágicas. Eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, meus avós, meu doguinho. Não. São colocar pequenas coisas como um desapontamento um pouco mais forte ou simplesmente sendo um desapontamento suave que gere consequências para a história. Não estou falando de intensidade. Aqui é um gatilho emocional que trabalha a sua afeição com o personagem, com o ambiente, com a história. Então não precisa ser gatilhos pesados, precisam ser gatilhos efetivos que gerem consequências. Não ao ponto de, nossa, agora o leitor vai cometer retirada da vida dele porque a história é muito triste. Ou agora o leitor vai fazer com que eu vou amar ao próximo como a si mesmo por causa da sua história. Não estou falando para você mudar significativamente a vida do leitor, do jogador. Mas estou falando que as histórias, os conflitos emocionais que os personagens vão sofrer, precisam ter consequências reais na história que você está escrevendo. Isso é o gatilho da aproximação. Nem sempre todas as histórias que você lê gera gatilho de aproximação. Nem todo personagem gera gatilho de aproximação. Nem todo enredo gera gatilho de aproximação. Nem todo cenário gera gatilho de aproximação. Mas caso você, escritor, escritora, mestre, queira gerar um gatilho de aproximação, fazer com que seus jogadores, seus leitores se aproximem do personagem, da sua história emocionalmente, é interessante que a história, ao ser conduzida, tenha elementos que gerem essa movimentação emocional do personagem por motivos emocionais. Mesmo que não faça tão sentido logicamente um personagem fazer isso, mas se fizer sentido emocionalmente, é interessante porque o ser humano também é movido por emoções. E como neste caso estamos gerando gatilhos emocionais, é interessante você colocar gatilhos emocionais no personagem também, fazendo com que a história gire em torno desses gatilhos emocionais. Isso entra no nosso quarto ponto, que é gerar momentos de reflexão e introspecção. Existe uma técnica bem interessante chamada de cena e sequência. A cena são aqueles momentos da história que acontece, que vira, que vai, que é compasso, e gira, e o que, e vai. É aquele momento da história que acontece. É aquele capítulo dinâmico, é aquele capítulo que faz, é aquele capítulo que você fala, uau! E o que seria a sequência disso? É você descrever as consequências desse capítulo de ação. As consequências no personagem, as consequências na história, as consequências no cenário. E para o personagem entender essas consequências, ele precisa parar para pensar. Ele precisa parar para refletir.
Ele precisa introspectar a informação e calcular o que vai fazer. Não estou falando para você fazer o personagem parar o que está fazendo, pensar no que está fazendo e continuar a história. Mas construir aquele momento da história que vai ter as consequências reais daquilo que aconteceu e o personagem vai sofrer as consequências da ação que ele fez ou que o outro fez, é interessante. Você pode colocar uma cena e uma sequência no mesmo capítulo? Pode, porque são eventos. Só que às vezes é mais interessante você colocar um capítulo de ação e um capítulo de reação, um capítulo de cena e um capítulo de sequência. Porque com isso você gera toda a ação naquele capítulo e depois toda a reação no próximo. Obviamente, como eu falei, você pode colocar no mesmo capítulo, no começo uma ação e no final uma reação. Porém, como são momentos diferentes, acredito que seja interessante dar essa quebrada. E esses momentos de reação, ou seja, de sequência, faz com que seja interessante você criar um momento onde o personagem vai parar e pensar, parar e sentir. E esse sentimento e esse pensamento vai criar dentro de crenças e valores, mostrando essa tridimensionalidade do personagem, vai mostrar todo o perfil que ele vai perceber aquele ambiente, vai criar conflitos relevantes, ou seja, construir uma sequência de uma história onde o personagem vai sentindo essas percepções, ele consegue perceber desta forma e com isso você tem oportunidade de se conectar melhor com o personagem. E o último ponto que eu trago para vocês hoje é explorar temas universalmente ressoantes emocionais. Ou seja, que tipo de contextos, textos, ideias, propostas geram mais uma comoção? Abandono, amores, paixões, lutar por sonhos. Porque grande parte de grandes cenas emocionais você chora por quê? Você chora porque o tema daquilo mexe com você de uma forma geral. Sempre que tem cenas com doguinhos, com pets, eu choro horrivelmente porque eu tenho essa aproximação pelos meus pets. Então, quando eu vejo cenas de doguinhos, principalmente de doguinhos, e acontece coisas muito tristes, eu choro. No caso, eu chorei pra galera que conhece o One Piece. Ah, eu não cheguei nessa cena ainda, mas faz muitos anos, então não tem problema. O Go e Mary. Eu chorei por um barco. Por quê? Todas as consequências que teve, todas as ações que aconteceu até aquele momento, gerou uma ação de ter que abandonar o barco, tacando fogo nele. Então eu senti essa percepção a partir de um barco, porque todas as consequências e o tema escolhido não foi, o choro não aconteceu no momento de tacar o fogo no barco, mas foi o momento do barco pedindo desculpa por não poder seguir mais à frente. Chorei por várias mortes em Digimon por não poder seguir em frente. Mesmo que você saiba que caso dê tudo certo, todos os dados deles serão restituídos, eles vão voltar à vida. Mas o sacrifício foi feito. Então, colocar histórias e dentro dessas histórias, temas que classicamente já geram uma comoção, já é meio caminho andado para gerar gatilhos de aproximação. O que te emociona? Que tipo de vídeo você tem fé na humanidade? Que tipo de vídeo mostra que você não tem mais fé na humanidade? Esses assuntos geram comoções dentro de você, e ao você transpassar isso para a sua história, onde o seu personagem terá esses mesmos conflitos, onde os seus personagens vão sofrer esses mesmos conflitos, as suas histórias vão gerenciar esses mesmos conflitos, e com isso você vai ter emoções à flor da pele. E essas emoções à flor da pele, com personagens tridimensionais, com reflexões, com cenários emotivos, descrições importantes, consequências para a história,
com certeza você vai ter uma aproximação muito mais forte. O grande perigo é que, quando você força demais esse gatilho da aproximação, parece uma empatia forçada, um carisma forçado. Deixe os negócios acontecerem, mas dê oportunidade para os personagens serem gostados, para suas histórias e cenários serem gostados. Gere momentos. No caso, tem um personagem que ele é super rude, ninguém gosta dele, mas quando aparecer um doguinho, deixe ele fazer um cafuné. Apareceu uma flor, ele retira, cheira ou simplesmente cheira. Passarinho passou, ele tira o cigarro dele e dá uma assoviada junto. Crie momentos que gerem esses conflitos emocionais e mostre que o personagem não é apenas aquilo que o leitor, que o jogador vê naquele momento. Tem muito mais camada para vilões, para personagens, antagonistas, protagonistas ou qualquer outro que você for colocar. Então a dica master para você que chegou até aqui e gostaria de criar um gatilho da aproximação nas suas histórias: gere emoções, seja ela qual for, de alegria, tristeza, emoção, e com isso você vai ter muito mais aproximação dos seus leitores, dos seus jogadores, para as histórias e personagens e cenários que você estiver criando. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!